Boa noite. Que bom que nessa terça-feira a gente pode se reunir aqui. Não é noite de culto, mas é noite de buscar a presença de Deus para nós buscarmos entendimento nele para esse momento tão diferente e tão difícil que nós estamos vivendo. Eu escolhi um texto bíblico para começar esse nosso bate-papo, que na verdade é um tempo de conversa, é um tempo de reflexão. E esse texto fala muito sobre o cuidado que Deus tem sobre a minha família e sobre a tua. Eu quero dividir com você, se você quiser abrir a tua Bíblia aí no Salmo 127. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas destas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esse texto fala da importância do filho, da importância de termos filhos, da importância deste grande presente que Deus nos dá. E por que nós estamos parando hoje, numa terça-feira, te convidando para bater um papo, para conversar um pouco sobre este momento, pais e filhos, que nós chamamos? Será que os nossos filhos, de fato, estão em segurança dentro de casa? Cuidar de filhos, nos preocuparmos com a educação dos filhos, pede investimento, pede tempo. E isso não acontece de uma forma relaxada, isso não vai acontecer de uma forma natural, do tipo assim, eu não vou investir o meu tempo. Então, da mesma forma que o texto começa dizendo que se Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar. Ou seja, nós precisamos ter o trabalho de zelar na educação dos nossos filhos, de cuidar dos nossos filhos, porque a gente vive um momento diferente e um momento ímpar. Por isso nós resolvemos nessa noite parar para conversar. Há aproximadamente um mês eu sentei com o Eric e com a Simone. O Eric é o líder dos adolescentes da nossa igreja, Simone é a líder do Ministério Infantil, e nós começamos a pensar o que nós, como igreja, enquanto Igreja Batista do Jardim Pinheiros, precisaríamos fazer a mais para contribuir nesse tempo, para que as famílias se reestruturassem ou repensassem o momento que estão vivendo. Mas sabe quando são tantas ações, tantas coisas, tantas lives que você também tem que acompanhar, mas chegou um momento em que nós entendemos que a gente vive um momento extremamente sério e a proposta dessa noite é levantar a problemática. A proposta dessa noite é levantar ou trazer, embora eu creio que você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, já sabe, mas ressaltar o cuidado que nós precisamos ter neste momento com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os netos, desde o pequenininho até na idade de adolescência. Desde que começou essa crise de pandemia, lá no mês de maio, nós aqui na Igreja Batista do Jardim Pinheiros começamos a orar por família. Então, família é algo que toca o nosso coração, porque toca o coração de Deus. Então, nós entendemos que falar sobre essa junção de pais e filhos neste risco, neste momento de pandemia, corrobora ou caminha paralelo com este momento, com essa proposta de orar por famílias, e a gente vai bater um papo, então, sobre isso. Mas eu quero convidar você, no começo deste bate-papo, para nós orarmos. Buscarmos direção de Deus, pedir que Ele fale com você aí na tua casa, que Ele também me dê sabedoria aqui, e que a gente possa, naquilo que nós não concordarmos, eu não sou soberano, a minha opinião e aquilo que eu pesquisei não é soberano, mas eu não tenho dúvida que traz uma orientação de Deus para a minha casa e para a tua também, e que o Senhor ache espaço no nosso coração, assim como a gente fala nos cultos, para ouvir e refletir, no mínimo, refletir sobre aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Vamos orar? Pai, nós entendemos que família é propósito do Senhor. Entendemos que família é celeiro, onde o Senhor nos coloca para sermos guardados, nós, esposas, maridos, filhos, e entendemos que existe um levante contrário às famílias. Por isso nós queremos buscar no Senhor nessa noite discernimento e entendimento espiritual, para que aquilo que nós dissermos aqui nessa noite, que nós colocamos diante do Senhor, possa encontrar o espaço necessário no coração de cada um que nos acompanha. E que possamos então, Senhor, ao refletirmos sobre isso,
agirmos de forma a proteger a nossa casa, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Abençoa cada um que nos acompanha. Abençoa, Senhor, as famílias que estão aqui na cruz. Derrama da tua graça sobre cada um deles. E derrama da graça sobre a família que nos acompanha neste momento também. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando nós começamos a viver esse momento de pandemia, nós não sabíamos o que era isso. Talvez algumas pessoas tivessem lá atrás sonhado em estar dentro de casa, viver dentro de casa, sem precisar ou poder ter esse tempo em família. Mas agora, quando as coisas estão passando, as crises começam a vir, as crianças já não têm mais paciência, os pais começam a perder a paciência para aqueles que precisam ficar dentro de casa. E com isso, começamos a viver não um caos, mas alguns pontos que se tornam preocupantes. Quando nós achamos que a situação começaria a se acalmar, veio esse momento que restringiu ainda mais e nós nos encolhemos novamente dentro de casa, entendemos realmente que é um momento devido, mas tudo isso tem mexido com as emoções, tanto minha, quanto tua, quanto das crianças, dos idosos, e nós temos vivido esse momento diferente e a gente não sabia viver isso. A nossa preocupação, quando eu disse para você que eu conversei com a Simone e com o Eric, é assim, o que de fato tem acontecido dentro das casas e que enquanto pai e enquanto mãe, nós não percebemos, enquanto cuidador eu não percebo, e que nós precisamos, como eu disse nessa noite, levantar a problemática, olhar a situação para que a gente não perca o tom e a gente possa olhar de perto aquilo que de fato que precisa ser olhado. Então, nessa noite, eu vou levantar algumas questões, e aí a gente até vai abrir no final, se você tiver alguma pergunta sobre isso, você pode mandar aqui ou no número do celular que o Eric está colocando aí no Face, nessa live. Mas, a partir de hoje, daqui a 15 dias, nós traremos profissionais para falar especificamente sobre cada assunto que eu levantarei o problema hoje. Então, nós vamos levantar a situação, mas a gente também trará aquilo que nós entendemos não ser a solução, mas o norte para se viver neste momento. Mas o que eu acho importante é que hoje, eu e você possamos sair daqui já refletindo sobre isso. Afinal de contas, nós já estamos aí, passado 3 meses nesse momento, e a gente precisa agora abrir os olhos para poder enxergar ou talvez perceber alguma coisa não interessante que nós estamos vivendo dentro da nossa casa. É muito interessante pensar, embora não seja agradável, que o cuidado que eu e você precisamos ter com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, com os nossos juniores, isso toma o nosso tempo. Em algum momento, algum pai, alguma mãe ou algum cuidador se cansa, porque realmente é uma tarefa desafiadora. E hoje, gente, cada vez mais, com toda a inovação, com algumas coisas que talvez eu e você não dominamos e eles dominam, mas nós precisamos nos reinventar para não ficar à margem, porque se nós não nos comprometermos dessa forma, nós deixamos de uma forma totalmente insegura aqueles que nós tanto amamos, que a gente viu aqui no Salmo, que é um presente de Deus para a nossa vida. Talvez aquele dia que a gente está cansado, está estressado, tem as preocupações hoje com as questões financeiras, as preocupações naturais, e a gente faz vista grossa e não quer olhar, mas eu tenho entendido que se a gente fizer vista grossa, talvez lá na frente a gente vai se arrepender amargamente por não ter, neste momento, parado para investir onde precisava ter investimento, que é o cuidado na vida deles. Então, aquilo que você faz hoje, aquilo que talvez mesmo no cansaço, você vai parar para conversar, vai parar para investigar, vai parar para olhar, vai parar para entender. Coloque no teu coração como um pensamento, algo protetivo que vai te livrar de um problema gigante lá na frente e que, queira Deus, você não tenha nem noção do que foi, porque você agiu preventivamente. Nós quisemos incluir os pais de crianças também, porque a infância está passando muito rápido, eles estão entrando aí numa pré-adolescência de forma muito precoce, embora a adolescência hoje se estende até os 26, 27 anos, depende muito, mas ela começa no momento
perigoso em que eles não têm segurança ainda ou não têm condições de tomar decisões por si mesmo, né, assumir as suas responsabilidades. A responsabilidade de cada adolescente, de cada junior e de cada criança é do seu pai e da sua mãe. Então é papel nosso, é dever nosso entrarmos na vida deles nesse momento, olharmos o que está acontecendo, acompanharmos, né, de forma muito amorosa, mas firmes, para não perdermos eles, porque essa é a nossa responsabilidade. Nós vamos olhar hoje alguns pontos, acho que são 6 pontos que nós vamos refletir e que a gente vai trabalhar no decorrer deste período. E o primeiro deles, a gente vai falar sobre a internet e os seus riscos. A minha esposa, a Tânia, é professora, e ela participou de uma live da prefeitura esses dias, e ela quis que eu escutasse, e eu não lembro o nome, me perdoem, eu não lembro o nome, não é uma fala minha essa, mas eu vi outros pedagogos citando isso lá depois, e este palestrante citou uma fala que mexeu muito com o meu coração, e eu quero trazer para você, começando sobre a internet, te perguntando isso. Então vamos lá. Você, enquanto pai, enquanto mãe, pegaria o seu filho, levaria em uma praça pública e você teria coragem de deixá-lo ali sozinho? Você tem coragem de pegar o seu filho hoje, neste momento, e levá-lo numa praça e virar as costas e dizer tchau, fique aí porque você tem condições de ficar? Provavelmente, a grande maioria de nós dissemos que não. E aí, esta pessoa diz que quando eu e você deixamos os nossos filhos sozinhos na internet, é pior do que a praça pública. Na praça pública, se eu deixo a criança, o adolescente sozinho, quando vem um mal contra ele, ele pode gritar, ele pode tentar correr e alguém pode vir em socorro. A internet, ela é silenciosa. E se eu e você não monitorarmos, se eu e você não olharmos de perto, se eu e você não fizermos aquilo que é o nosso dever fazer, é pior do que deixar o nosso filho, criança, junior ou adolescente, numa praça pública sozinho. Né? Imagina lá na Praça Tiradentes. Vamos imaginar que o mar aberto da internet é infinitamente pior ou maior do que a Praça Tiradentes, onde você poderia deixar uma criança sozinho. Como você reage agora, ouvindo isso? Como que isso soou no teu coração? Talvez eu achei muito profundo, me trouxe uma realidade muito grande esse negócio. Quais são os riscos que a internet traz para os nossos, e de novo, criança, junior e adolescente? Embora na idade adulta também tenha problema, mas tem um pouco mais de condição de tomar alguma decisão. De novo, os nossos filhos, antes dos 18 anos, embora ainda depois dos 18, aquilo que eles decidirem recairá sobre mim, sobre você, não só como responsabilidade jurídica, mas creio que até como um peso da nossa não responsabilidade de cuidar como realmente deveríamos. Então, o que acontece? Som, testando. Uma menina, ela marcava um encontro com uma pessoa, e neste encontro que ela marcava... Som, melhorou. Obrigado. Neste encontro que ela marcava com essa pessoa, as pessoas colocavam como uma adolescente na idade dela. Mas quando ela chega naquele encontro, era já um homem maduro que a esperava naquele encontro, naquele shopping, no lugar que ela tinha marcado. E ainda, embora ela se assustando com ele, quando ela tem aquele primeiro contato com ele, ele consegue tocar o coração dela, convencendo a ela que ele era uma pessoa boa. Então, o primeiro risco que os nossos filhos, que os nossos correm através das redes sociais é a pedofilia. Uma outra situação é o assédio e a exploração sexual. É muito comum, pelo que eu estava vendo, quando as crianças se permitem serem envolvidas nas redes sociais, e a gente vai ver isso lá na frente como especialista,
elas são em algum momento chantageadas. Essa pessoa, esse pedófilo, esse que vem fazer o contato com ela, em algum momento ele vai acusar ela para que ela possa tirar a roupa na frente dele, para que ela possa ter algumas ações nas redes sociais, porque se ela não fizer, ele faz ameaça, que ele sabe onde ela mora, ele sabe onde ela está, ele conhece os pais dela, então ou ele vai contar aos pais, ou ele vem para matá-los. E isso é algo extremamente real que acontece. Talvez você se assuste e pense que isso, né, é algo, poxa, está exagerando. É a realidade, é isso que tem acontecido. O incentivo à automutilação. Os adolescentes que se cortam. Né, as escolas, os professores vivem assustados, e nós temos uma professora aqui na escola, professora de escola estadual, que comentou que eles agora, algum tempo atrás, estavam se cortando nas costas para que os professores não arregaçassem as mangas das camisas, para não mostrar. Mas a automutilação também é uma exposição que eles sofrem nas redes sociais. Doutrinação diferente daquela que você quer. Ou seja, você na tua casa tem um princípio e você vai ensinar o teu filho nesse princípio até enquanto ele tiver a idade de te ouvir. As redes sociais estão, ou a internet, não a internet, quem está por trás da internet pode vir de encontro ao seu filho, incentivando a ele a outras práticas, outras doutrinas, coisas totalmente diferentes, talvez, daquelas que você crê, ou daquelas que você gostaria que ele tivesse como parte da vida dele. Incentivo ao suicídio. Tem um vídeo também que eu vi, acho que há uns 6 meses atrás, dessa aposta, que a adolescente colocava o celular e ela ia filmar uma tentativa de suicídio, ela coloca a corda, mas o banquinho escorrega e ela perde o domínio, ela entra no desespero, e se os pais, pela misericórdia de Deus, não estivessem na sala, essa menina realmente teria morrido porque ela já não tinha mais domínio. Né? Então também é uma aposta, é um incentivo que se faz nas redes sociais. O bullying e o cyberbullying é mais aquilo que se faz nas redes sociais, e eu me lembro que lá ainda na Igreja Batista Lindóia, onde era pastor de adolescente, tia Edna, que é a líder lá do Ministério Infantil, me pediu para falar isso para os pais, eu acho que há uns 5 anos atrás, e foi muito assustador, porque juniores de 7, 8, 9 anos, quando eu levei o assunto do cyberbullying para eles, achando que eles não saberiam o que eram, eles riam, e inclusive um deles disse que tinha praticado cyberbullying contra a mãe dele. Né, o que ele fez? Ele estava bravo com a mãe, ele pegou a foto da mãe, ele encheu de verruga, e, como uma bruxa, e ele colocou nas redes sociais. A mãe nem sonhava isso, mas foi a forma que ele encontrou de praticar. Então, o que eu estou trazendo aqui são coisas que talvez você olhe para o teu filho e você pense, jamais ele faria isso. Mas nós não temos noção de por onde eles estão transitando. E por que, né, neste momento, trazer essa situação? Nesse momento em que eles estão mais tempo dentro de casa, que a escola não está funcionando, eles ficam muito mais tempo nas redes sociais, correndo o risco de entrar, então, nessas coisas tão perigosas que a gente está falando aqui. As ameaças, de novo, são as que acontecem. Então, imagina assim, que o teu filho começa a ter um contato com alguém na rede social, muito suavemente, muito inocentemente, mas chega um momento que essa pessoa pode começar a ameaçar. Olha, se você não fizer o que eu estou te orientando, eu posso ir à tua casa. Se você não fizer o que eu estou te orientando, eu vou contar, eu tenho o telefone do teu pai, da tua mãe, eu vou ligar para eles e vou dizer o que você está fazendo. E eles, então, pela ameaça, pelo temor, né, sei lá, de repente até por acessar a internet de madrugada, não sei o que acontece, eles podem vir a fazer aquilo que está sendo pedido a eles, não espontaneamente, mas pelo temor que eles têm. E, por fim, a exibição ou a troca de imagem, que é feito pelas redes sociais. Né? Nós sabemos que pedem para que as crianças, ou o adolescente, ou o júnior, tire a sua roupa, mostre os seus órgãos genitais, se exponha nas redes sociais, e a gente sabe que aqui entra uma questão até muito séria, policial, que é a exposição da imagem, a pedofilia, que é algo tão terrível e tão sério. Nessa questão aqui, gente, da internet, é importante a gente entender que os nossos filhos, enquanto criança, adolescente ou junior, eles não têm maturidade para definir o que é melhor para eles. Eles são facilmente
envolvidos em conversas e são facilmente retirados daquilo que a gente está ensinando. Nós não podemos ter a inocência de achar que eles vão seguir tudo aquilo que a gente ensinou, porque eles estão vendo um mundo mágico do outro lado, um mundo colorido, né? E a internet ela tem esse poder. E aquele que vem para convencer, e aqui eu trago biblicamente, né, a palavra de Deus diz que a propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. E ele vai sim usar estruturas para minar os nossos, para entrar na nossa casa, para destruir os nossos filhos. E, de novo, o nosso papel, o meu e o seu, é investir o cuidado, é olhar, é verificar. Sabe, às vezes eu me assusto quando eu vejo pais dizendo assim, e talvez até você não concorde, pessoas que estão ouvindo não concordam, mas é o meu pensamento, e eu tenho o direito de pensar assim, eu não vou invadir a privacidade do meu filho porque ele é adolescente. Se acontecer alguma coisa com ele, quem será responsável? Quem vai responder por ele? Quem vai responder judicialmente? Quem vai carregar as consequências daquilo que ele fez? Sim, ele vai, mas hoje ele não tem condições de arcar com aquilo que ele escolhe. E até porque ele não tem condição ainda, ele não está formado, né, em toda a sua história para definir aquilo que é bom para ele. Nós, enquanto seres já mais maduros, né, um pouco mais de idade, a gente faz escolhas erradas. Nós mudamos de opinião, e graças a Deus que a gente muda. Agora imagine um adolescente, um junior, né, a criança na sua pura inocência, sendo conduzida, sendo ludibriada através das redes sociais. Por quê? Nós deixamos sozinhos no parque ou lá na praça pública, onde não se tem fronteiras, onde não se tem limites para isso. O monitoramento que eu entendo aqui, ele não é você invadir a privacidade dele. Eu entendo ser a maior expressão de amor que eu e você temos por eles. Sabe, a responsabilidade de olhar sim, se for preciso. De pedir sim. A gente precisa conversar, mas a gente precisa checar. Né? Nós precisamos olhar de perto. É responsabilidade nossa. E aí, de novo, quando eu disse aqui no começo, ali o texto fala de edificar a casa, não adianta trabalhar. Se eu trabalho um monte para pôr dinheiro dentro de casa, para comprar o celular bonito que o meu filho tem, o iPad, sei lá o que, o tablet, se eu não investir também tempo nesse monitoramento, né, até para ensiná-lo a desenvolver essa maturidade, não adianta nada. Eu estou entregando uma arma, que seria como se eu e você pegássemos um revólver, perdão até pelo exagero, e entregasse na mão dos nossos filhos. E, de novo, o trabalho que eu vou ter hoje, o investimento que eu vou ter hoje, vou mudar o termo, ele pode me garantir uma ausência de problemas gigante lá na frente, porque eu estou cortando pela raiz aquilo que poderia ser um grande mal na vida do meu filho, da minha filha, daquele que Deus tem confiado a mim. Né? Eu preciso ter essa responsabilidade. E deixar claro que vou olhar, deixar claro que conversar, deixar claro das preocupações que nós temos e não nos inocentarmos, porque a responsabilidade é nossa. Nós falamos de internet. O segundo ponto que a gente vai trabalhar aqui, que lá na frente a gente também vai olhar, é sobre rotina. Rotina é necessário. Neste período de pandemia, como nós estamos falando de pandemia, talvez a gente tenha se perdido. Eu me perdi em alguns momentos, entrei em crise existencial com isso, porque, meu Deus, levanto não sei que horas, durmo 3 da manhã, aí fico fazendo trabalho à noite, no outro dia estou cansado, aí a gente não consegue tomar café, não consegue almoçar, ou seja, a vida virou de cabeça para baixo, a gente não estava preparado para isso, e agora eu tenho tentado retomar a minha rotina. Tem uma adolescente aqui da igreja que comecei a conversar com ela esses dias. Ela começou a ficar meio preocupada no começo, agora, já depois desse bimestre que passou de aula, porque ela estava perdida no tempo dela e nós definimos uma rotina. E o que foi definir uma rotina? Eu sentei com ela e pedi para ela colocar uma agenda no papel, o que ela faria no dia dela. Eu não impus, eu disse para ela quais são as suas responsabilidades, porque eles têm. E eles não perdem a responsabilidade nesse momento. Não importa a idade deles. E aí, quais são as tuas obrigações durante o dia? Então, ela definiu.
que ela queria acordar às 7h15 da manhã, que ela queria fazer um devocional de 7h20 até 8 horas, que ela queria tomar café num período um pouco antes, que 8h15 ela precisava sentar na frente da televisão para ver a tal das aulas, que todo mundo está reclamando que é chato, mas se não ver agora, vai fazer falta lá na frente. Na hora de fazer uma faculdade, na hora de procurar um emprego, vai fazer falta sim. Então ela definiu que ela ficaria neste tempo de aula fazendo um grande exercício, até como um sacrifício, não tem problema, a vida não é água com açúcar para nós também, e ela faria aquele momento de aula, e aí a gente pensou, o que te dificulta o momento de aula? Ah, o celular, porque daí eu fico no WhatsApp. Então tá, cria uma caixinha do descanso para o celular no momento em que você está na aula. E ela depois lembrou que ela precisava do celular para fazer resposta de perguntas, chamada, alguma coisa, mas ela se disciplinou, pelo menos até semana passada, essa semana nós não conversamos ainda, a colocar no modo avião para não ver as mensagens que chegam, porque eu também fujo. Pouca coisa me tira do centro da atenção, e com eles não é diferente. A gente, alguns pais talvez tenham dó dos filhos, mas nós não podemos, é benefício deles, né? O estudo eu vejo como algo extremamente necessário e que eles precisam cumprir. Isso vai fazer falta na vida deles. Aí definiu o horário de almoço, depois do almoço ela definiu um horário para dormir, depois ela definiu um horário para poder fazer a leitura de um livro, depois ela definiu o horário de rever a matéria, ela definiu um horário de entrar nas redes sociais, olhar o WhatsApp, olhar o Instagram, olhar o Facebook, definiu um horário de ver série que ela gosta, mas ela organizou o dia dela. Poxa, que cruel. Não, nós estamos no momento em que nós nos perdemos. E se a gente não se atém, começa o dia e termina o dia, se você olhar e perguntar assim, o que foi que eu fiz hoje? Né? As mulheres principalmente vão dizer, trabalhei o dia inteiro. De fato, devem ter trabalhado. Porque brota coisas dentro de casa para fazer. E aí a gente se perde nesse tempo e a falta de rotina atrapalha em todos os sentidos. E aí foi legal porque eu disse para ela, para você acordar esse horário, que horários você precisa dormir? Ela disse, no máximo 10h30. E ela colocou como disciplina para ela. Foi uma decisão dela. E eu tenho tentado tomar isso como disciplina para mim também, porque eu preciso ter minha rotina. O mundo não parou, a igreja está aqui, a gente não tem feito atendimento, mas a gente vem para cá, tem as responsabilidades, assim como você tem as suas, e se nós não fizermos rotina, a gente vai se perder nesse tempo. A rotina, quando a gente define ela na verdade vai nos trazer um sossego no coração. Sabe quando você acorda e você pensa assim, eu tenho um milhão de coisas para fazer. Se você não definir o que você vai fazer, o dia vai passar, aquele milhão de coisas vai ficar, amanhã serão 2 milhões, no outro dia 3, e a gente precisa então colocar no papel, se você quiser, né, na parede da geladeira, onde você quiser, mas definir algumas coisas, algumas prioridades e procurar cumprir aquilo que você definiu que você vai fazer. Então, o segundo ponto que a gente viu aqui é que rotina é necessário. Tudo isso vai passar. Todo esse tempo vai passar. Se nós não nos organizarmos, quando voltar à normalidade, nós teremos dificuldade de colocar as crianças, de colocarmos os juniores, os adolescentes de novo no trilho, porque a vida vai ser uma nova vida em alguns aspectos, sim. Mas cumprir as responsabilidades, creio que isso não muda. E isso vai continuar a acontecer. O terceiro ponto é bem importante também em organizar a nossa vida nesse momento. Buscar tempo em família com Deus. Se eu não consigo ter a minha família reunida para ter um tempo de oração, eu acho muito legal quando eu vejo os pais que fazem o devocional com os filhos. Ah, mas o meu filho não é adolescente, ele não vai querer. Talvez você não tenha tido a iniciativa ainda. Talvez não seja algo a se deixar uma opção, mas convidá-lo para estar com você, porque sem você, você acha que ele vai fazer? Alguns adolescentes a gente sabe que são bem organizados e fazem. Mas que legal se você, enquanto mãe ou pai, neste investimento de tempo, escolher um devocional legal, mesmo que seja na linguagem deles, ou das crianças, né? E sentar com a criança, você mãe, você pai, ou você vô, você cuidador, fazer a leitura diária.
Até porque você vai estar desenvolvendo nele algo que talvez alguém não nos ensinou, e para a gente ter gerado essa prática foi muito difícil. Então, Deuteronômio 6, versos 6 e 7 diz assim: guardem sempre no coração as leis que eu estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. A palavra de Deus em Deuteronômio está dizendo aqui para mim e para você que a responsabilidade de ensinar os nossos filhos é nossa. E de novo, se eu deixar solto, talvez não vai acontecer. Mas se eu fizer, e talvez para alguns de nós, até essa prática vai nos trazer para fazer o exercício do devocional, da leitura bíblica, mas se a gente fizer isso de uma forma prazerosa, legal, vai trazer uma referência no coração do filho. Imagina teu filho, junior, adolescente ou criança, lá na idade madura dele, lembrar e dizer assim: o meu pai e a minha mãe, num período em que a gente teve uma situação bem esquisita, eles paravam para poder fazer leitura bíblica comigo todos os dias. Você acha que isso não vai marcar a vida do seu filho? Eu não tenho dúvida. E o dia que eles tiverem os filhos deles, talvez eles queiram repetir essa ação, que eu não tenho dúvida que vai marcar o coração deles. Desde a criança até o adolescente, a gente tem oportunidade de impactar positivamente com a palavra de Deus. Escolha um texto. A gente tem no celular a Bíblia e o Verso, que tem lá vários devocionais. Se você quiser, depois a gente manda o aplicativo para você baixar. É uma Bíblia super fácil de usar. Tem os devocionais para adolescente, tem para criança, tem a Bíblia para criança. Procura ela para fazer leitura, para acompanhar o teu filho nesse momento. Então nós vimos 3 pontos de cuidados, de problemáticas que a gente está levantando. A internet, os seus riscos, rotina é necessário. E aqui, quando você quer que o teu filho entre na rotina, voltando, você também precisa entrar. Porque se você não entrar e a casa não andar na linha, ele não vai ter como. O almoço não vai sair do horário, a janta não vai sair no horário, o café não vai sair no horário. Então, eles vão andar no looping como se nós o proporcionássemos. Então, não adianta a gente querer exigir algo que a gente não contribui para que eles andem também na linha. Então, internet, rotina, tempo de busca com Deus. O 4º ponto, que vem muito em consequência a isso tudo, a saúde física e mental. Saúde física. Não pode sair, não pode caminhar, mas pode fazer algumas coisas dentro de casa, pode-se evitar comer tanto. A gente que nunca comeu tanto como nesse período, é muita bobeira, é muita tranqueira que a gente tem comido, porque a ansiedade faz parte disso. Só que se eu organizar a minha rotina, que foi o último ponto, o segundo ponto que a gente viu, se eu organizar a minha rotina, provavelmente a minha ansiedade estará um pouco mais dominada, e então eu não vou, sabe aquela história de chega, abre a geladeira ou abre o armário e vê o que tem para comer. Os nossos olhos só vão naquilo que não deveria, pelo menos é assim comigo. Se eu organizo a rotina, talvez eu consiga ter um controle maior sobre este ponto, e a questão mental também. Essa adolescente que eu atendi, a grande preocupação dela é porque as coisas estavam tão misturadas na mente dela que ela achava que ela já não ia conseguir passar de ano. Quando ela conseguiu organizar, ou pelo menos colocar no papel, e ela enxergou que é possível me organizar e fazer as coisas de forma não perfeita, mas pelo menos organizada, emocionalmente já faz efeito. Quando eu paro para ter uma leitura bíblica com meu filho e falo um pouco da esperança de Deus, além de acalmar o meu coração, porque talvez aquele que vai gerar um pouco do desequilíbrio dentro de casa sou eu e você. Além de acalmar o meu coração, eu estou mostrando para ele que tem um Deus que continua e continuará cuidando de todas as coisas em todo o tempo, porque Ele é Deus da história. Então, automaticamente, eu entendo que os 2 segundos pontos, Ele me ajuda na saúde física e na saúde mental. 5º ponto, equilíbrio nos relacionamentos. Talvez aí neste período na tua casa, no meio da pandemia, já deu também uma pandemia nos relacionamentos. A gente já quebrou o pau, já se acertou, já brigou de novo, já se acertou de novo. Todo mundo com os nervos extremamente aflorados. Todo mundo preocupado, todo mundo angustiado. Aqueles que ficaram,
principalmente acho que as mulheres que ficavam sozinhas em casa, agora está todo mundo dentro de casa, os filhos adultos, como lá em casa, por exemplo, trabalhando dentro de casa, então uma hora tem um rindo lá em cima, o outro brigando porque está no andar de baixo, está numa sala diferente, precisa de silêncio, o filho que precisa estudar, o marido que precisa trabalhar, a esposa que precisa trabalhar. Então, todas essas misturas que a gente não sabia viver, a história do home office, né, de estar em casa trabalhando, mexe bastante com o nosso emocional. Então, eu tenho entendido que a gente precisa usar muito aqui o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, lá em Gálatas, ele fala de um monte de coisa que talvez esteja bem longe de mim e de você. Mas é momento de pedir ao Espírito de Deus que nos dê a tal da longanimidade, do domínio próprio, da paciência, né, do amor. É momento de se calar quando está enfurecido. É momento de deixar passar. É momento de relevar. E aí assim, um num momento, o outro no outro, exercendo essa paciência que é tão difícil de nós termos. É momento de, quando estou nervoso, dizer, olha, me deixa sossegado agora. Se estou estressado com o filho, para não me arrepender depois, é o momento de deixar passar, depois chama lá, conversa. Então a gente vai lá na frente falar sobre esse equilíbrio. E, gente, se para nós o domínio está difícil do equilíbrio emocional, imagina para os nossos filhos, principalmente os adolescentes que estão numa fase que tudo para eles é relacionamento. Por isso, a minha grande preocupação, e o primeiro tema, a questão da internet, porque o que eles poderiam estar desenvolvendo de relacionamento nesse momento, com pessoas que você vê, neste momento eles podem estar desenvolvendo com pessoas que você não vê. Porque é momento de se relacionar. Lembra da sua adolescência, da sua juventude? Embora talvez pode dizer, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer, mas a gente amava estar em turma. E hoje essa turma tem se formado pela internet. Então, nós precisamos, de novo, voltando lá para o primeiro ponto da internet, vigiar e olhar. E não adianta fazer uma olhada por cima, não. Tem que entrar mesmo, pesquisar mesmo, porque eles estão se relacionando e a gente precisa saber com quem. Então, o equilíbrio nos relacionamentos parte de todos de dentro de uma casa. Creio que até da criança, que talvez ainda não saiba direitinho, mas tenho escutado falar de algumas crianças que estão irritadas, e normalmente a criança vai reproduzir aquilo que nós agimos com ela. Se tem muito grito dentro de casa, a criança vai ficar irritada. Se tem muito auê dentro de casa, a criança vai ficar incomodada. A criança é muito sensível. E nós precisamos, nesse momento, dobrar o nosso joelho diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia e nos dê aqui discernimento, paciência, jeito para lidar, que eu não estou sabendo como lidar. E o último ponto, para nós conversarmos aqui, a gente vai falar um pouco sobre o momento financeiro, que tem sido difícil para muitas famílias. Nós estamos bem, não felizes pelo momento, mas alegres porque Deus nos permitiu como igreja, neste período, e ainda estamos, contribuir com tantas famílias. Famílias que trabalhavam, famílias que tinham a sua independência, a sua dignidade financeira, e que nesse momento não tem muito onde buscar, o trabalho se fechou, não tem onde tirar, e a gente tem conseguido suprir com cesta básica, porque os membros da igreja e pessoas que nos acompanham têm trazido seus alimentos, e Deus tem nos dado a oportunidade de abençoar. Mas algo que é muito importante nesse momento, dentro deste novo, e aqui inclui sim também os filhos, porque talvez nesse momento você não possa dar ao filho aquilo que você dava antes. Talvez você não possa comprar o que você comprava antes. E nós temos uma certa dificuldade, eu enquanto pai, estou me colocando na mesma condição, de dizer não para um filho. Isso dói muito, mas tem momento que nós precisamos chamá-los, sentar com eles e contar a verdade do momento, dizer o que realmente está acontecendo, deixá-los totalmente a par daquilo que se vive hoje, não só na sua casa, mas no mundo inteiro, não é só em Curitiba, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, e explicar que daqui a pouco, em nome de Jesus, tudo isso passa, daqui a pouco os doces gostosos vão ser comprados de novo, que daqui a pouco a fartura, em nome de Jesus, vem de novo, até o mimo vem de novo, mas a honestidade de contarmos, de compartilharmos, isso vai ajudar no amadurecimento deles. Talvez essa parte financeira, ela influencie muito no ponto 5, que é o equilíbrio nos relacionamentos.
quando a gente não tem coragem de contar, né, marido para a esposa, principalmente os maridos para as esposas, ou os dois, um para o outro, e envolver os filhos nessa dinâmica, a gente tem também dificuldade de ter esse equilíbrio emocional, porque vem angústia, vem opressão, vem sentimento de culpa, sentimento de incapacidade de ter conseguido prover aquilo que a gente sonhou dentro da nossa casa, e isso traz uma confusão emocional muito grande dentro dos nossos lares. Então, eu levantei 5 pontos que talvez alguns deles seja alerta para você dentro da sua casa. Eu disse que a proposta dessa noite é levantar problemáticas, e na sequência, daqui a 15 dias, nós vamos fazer uma outra live com o nosso tema Pais e Filhos, né? Olhando este momento, e alguém falará para nós de forma muito mais profunda sobre a internet, os riscos. Alguém vai falar para a gente sobre a questão de rotina, alguém vai falar para a gente sobre essa necessidade da busca em Deus, sobre a questão de saúde, alimentação, o equilíbrio nos relacionamentos e, no fim, a questão financeira. Hoje nós levantamos pontos para que você olhe agora dentro da tua casa, olhando para os teus filhos, e que você, se algum ponto te chamou a atenção, ou que um, ou que todos, se você anotou, ou se depois você quiser que a gente repasse os pontos, para você olhar e pensar aí, quais desses eu preciso prestar mais atenção? Quais desses eu não tinha percebido isso ainda e eu preciso estar conectado? Né? É momento da gente abrir os olhos, é momento da gente realmente não vacilar, porque principalmente a questão da internet é silenciosa e ela entra para destruir. E de novo, se hoje você investir o seu tempo, pode usar o termo que você quiser, ou investigando, ou cuidando, não importa, não tenha nesse momento o mimimi de cuidar, é teu dever, é tua responsabilidade, é o seu amor no cuidado. Você não está sufocando, você está protegendo, você está olhando o que deveria olhar. Talvez isso te tire um grande problema no futuro, né? Assim como nos outros pontos também. Na questão aqui que a gente falou da rotina, de ajudar os nossos filhos a se disciplinarem, a não passar por cima desse ano. Já é o segundo semestre, já perdeu o ano, vai ter que fazer de novo. Ok, se precisar fazer, vai ter que fazer, mas que faça com qualidade, né? Que não jogue o Betis, que não largue de mão, porque a vida não é assim. A gente precisa encarar esse momento com muita sobriedade, com muita seriedade, com muita responsabilidade, e caminhar a cada dia, né, esperando que o Senhor nos abençoe, que esse vírus passe e que a gente mantenha a nossa família nesse equilíbrio que nós precisamos na presença do Senhor Jesus. Amém? Eu vou ver com os meninos se teve algum questionamento, alguma pergunta que possa ter sido feita. Tá. O pastor Robson me disse aqui que uma pessoa perguntou sobre a questão de rotina. Por onde começar? Pegue um papel e uma caneta. Coloque no papel, muito simples, qual o seu desejo para o seu dia. Comece a desenhar. Pega lá. Eu gostaria de acordar às 7 da manhã. Coloca lá, 7 da manhã acordar. Quando você acorda, você gostaria de fazer o que na sequência? Né? Fazer um devocional, ler a Bíblia, ou já fazer a sua higiene, depois tomar um café? Coloca ali. 8 horas, então, de 7 eu acordo, eu faço um devocional. Às 8 eu vou fazer um café, vou tomar um café. Às 9h30 eu vou fazer. E aí você coloca uma rotina no seu dia. Defina você a sua rotina e coloque horário nele, para você tentar. E a meta sempre precisa ser algo possível de ser feito. Entendeu? Não coloque algo que seja impossível. Não encha o teu dia de forma que você não vai cumprir. Mas faça segunda, terça. Tem dia que eu tenho algo atípico, eu tenho, eu tenho médico, eu tenho um trabalho. Nesse dia, faça uma rotina diferente. Faça uma agenda diferente para o seu dia. Fim de semana eu vou ser mais amoroso comigo, eu vou acordar às 10. Coloque lá, 10 horas. O propósito aqui não é se punir. É organizar o dia para conseguir fazer ele de forma adequada que possa abençoar a tua história. Espero ter podido
esclarecer. Se tiver dúvida, depois Marinalva manda lá que eu respondo para você. Mais alguma? Não? Também não? Gente, é isso. Eu espero que, de alguma forma, a Igreja Batista do Jardim Pinheiros tenha conseguido contribuir na tua casa, na tua família nesse momento. De novo, o propósito hoje é levantar problemáticas, é realmente abrir os nossos olhos. Se nós conseguimos esse intento, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E daqui a 15 dias, então a Simone, o Eric e eu vamos sentar, começar a convidar pessoas para vir trazer para nós esses temas. Se durante esse período tiver coisas que você quiser saber a mais sobre isso, nos mande, que a gente vai anotar para procurar atender a tua demanda também, e que a gente possa, né, viver este momento tão difícil, mas totalmente cuidado pelo nosso Deus, que se importa com a tua casa e com a minha, em nome de Jesus. Sim? Isso. Você pode mandar também a tua pergunta pelo celular, que o Eric já colocou lá no grupo. E aí eu vou te responder de forma privada depois. Se tiver alguma dúvida, até algo que você discordou para a gente conversar sobre, fique à vontade, a gente vai falar sobre isso. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo, pedir para Ele continuar nos abençoando, nos direcionando, colocando no nosso coração uma disposição muito grande para cuidar. Quando eu apresento um bebê aqui na igreja, que os pais vêm, eu gosto muito de trazer aos pais essa responsabilidade que é dada a mim, a você, enquanto pai, enquanto mãe, que é zelar, porque os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. Assim como eu e você somos de Deus, os nossos filhos são presentes dados na nossa mão e nós temos a responsabilidade diante de Deus de fazer aquilo que Deus nos confiou. Então vamos pedir para que Deus nos ajude a ter sabedoria, que às vezes nos falta, a mim também, para cuidar dessas coisas tão novas, né, e tão desafiadoras na nossa vida. Quero, Deus, te louvar por esse tempo curto que a gente teve de reflexão sobre a nossa casa, mas ver através deste salmo que não adianta a gente fazer todas as outras coisas se nós não buscarmos no Senhor para edificar a nossa casa segundo a tua vontade. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que se importa com a nossa família, que o Senhor nos instrui como conduzir a nossa família. Nós queremos colocar cada família hoje no teu trono, cada pai, cada mãe, cada filho, cada cuidador, cada avô, enfim, cada um daquele que tem se importado. Queremos colocar na tua presença, pedindo em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria vinda dos céus para lidar com cada momento e com cada questão. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Repreendemos na autoridade do teu nome todo levante de Satanás contra a nossa casa, contra os nossos filhos, e pedimos que o Senhor venha em socorro a nós nesse momento. Abençoa, Deus, o nosso país, abençoa, Deus, o mundo nesse momento. Derrama da tua cura e que em breve a gente possa olhar e lembrar, até achando estranho tudo que nós vivemos nesse período, mas que enquanto aqui vivermos dessa forma, que possamos viver para engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde nessa noite, que você tenha uma noite na presença de Jesus. Um grande abraço, um grande beijo, fique com Deus.